Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meus queridos, nós estamos hoje com essa palavra e que ela possa entrar no seu coração. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 19. Palavra viva, cheia de esperança e também de cuidado. Cheia de esperança, sem nos enganar. Cheia de esperança. Não porque agora você vai ser o homem mais rico da cidade. Não. Mas você será um filho de Deus, amado, protegido e herdeiro da mesma riqueza que pertence a Jesus. Não é melhor? A gente às vezes se conforma muito com a riqueza mundana, passageira. Morreu, acabou. Às vezes vem um vendaval aí e acaba com tudo. Mas a riqueza espiritual, eterna, essa não se corrompe, não se estraga. Ladrão não rouba. Ladrão vai morrer de vontade de roubar a gente. Ele vai ficar no inferno olhando aquela riqueza. Ah, se eu tivesse lá para roubar um pouquinho. Vai sofrer demais no inferno. Mas Deus guarda e protege. Deus guarda e protege. Vamos ler 1 João 5, 11 a 19. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí a palavra. Palavra muito rica. Vamos meditar um pouco nessa passagem. O testemunho de Deus é que Ele nos deu a vida eterna e que a vida eterna está no seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna está no Filho de Deus, Jesus Cristo. A vida eterna está em Jesus. Eliminou um monte de coisas. Eliminou
permaneceu Jesus. A vida eterna está em Jesus. Você diz, mas e quem crê noutros profetas? Você acha que Deus vai ser injusto de mandar todo mundo para o inferno? Quem falou isso? Quem disse isso? Quer um exemplo? A China é muito budista, você sabe disso. Muito. A Coreia é muito budista, você sabe disso. A maior quantidade de crentes do mundo está na China. E as maiores igrejas do mundo estão na Coreia. Ninguém sabe quem é que vai para Deus ou vai para o Satanás. Deus sabe. E a própria pessoa também sabe, viu? Ela sabe o que está acontecendo na vida dela. Ela sabe sim. Ela pode gostar de se enganar. Ela pode partir para a ignorância. Mas ela não tem segurança se está salva. Ela não tem segurança. Porque tem que estar cheio do Espírito Santo para ter essa segurança. Não precisa estar cheio de religião, de ensinamentos, de heranças. Não. Vamos voltar aqui. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João, o evangelista João, é o apóstolo, inspirado pelo sopro de Deus. Theopneustos, o Espírito de Deus soprou no espírito do homem e fez gerar a palavra que ele escreve. O homem não perdeu a sua consciência, não. Então ele tinha que saber o que ele estava fazendo, sem saber tudo o que ele estava fazendo, porque pela inspiração de Deus é que ia sendo iluminado. E ele escreveu exatamente isso. Agora veja o que diz o versículo 13. Eu escrevi isso para vocês saberem. Para vocês saberem. Veja bem, está escrito para que você saiba. Mas se você não quiser saber, você retém. Foge. Mas está escrito para que você saiba. Que você compreenda. Foi escrito para mim. Deus deixou para mim. Deixou para mim. Ele disse, meu filho, eu quero que você vá em tal lugar. Toque o mapa. Toque o mapa bem feitinho, para você não errar. Deus não joga a gente no mundo perdido. Deus não faz isso. O Senhor é maravilhoso. Ele nos dá uma direção, um norte. Então ele diz, eu escrevi para isso. Por isso que Jesus dizia, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Lembra lá de Marcos? Mas nos versículos 14 e 15, diz que essa confiança que temos em Deus, ela é de tal maneira que nós podemos pedir qualquer coisa que nós pedirmos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, diz, ele nos ouve. Ele nos ouve. E o versículo 15 argumenta que a fé, a confiança, a ausência de dúvida faz você receber. O problema é um pouquinho de dúvida, um pouquinho de mistura de falta de confiança, um pouquinho de falta de fé. Já é o bastante para me impedir de receber aquilo pelo que eu orei. Mateus tem um texto que diz, capítulo 18 ou 19, não me lembro, diz assim que se 2 pessoas ou 3 na terra fizesse uma oração em perfeita unidade, poderia fazer essa oração sobre qualquer assunto,
e Deus responderia. É uma promessa de Jesus. 2 ou 3 pessoas, não uma só, 2 ou 3, porque eu preciso de ter um discipulador, eu preciso ter alguém que está sobre mim, que tem autoridade sobre mim, eu preciso ter um discípulo, eu preciso ter autoridade sobre alguém, cuidando da pessoa. É por isso a menor célula existente no corpo de Cristo é de 2 pessoas. Não pode ter uma única pessoa. Ah, eu sou crente ao meu modo, eu creio em Deus ao meu modo. Não, não, é impossível. Versículo 16 e 17 são versículos interessantíssimos, porque diz que alguns pecados são para a morte, outros não. Aí ele diz, eu digo para você orar pelos pecadores, mas se alguém cometeu pecado para a morte, você não vai orar por ele. Eu posso dizer uma coisa sobre isso aqui. Posso dizer 2. Primeira, eu não sei definir para você quais são os pecados para a morte. Eu sei que existe algumas seitas, ou alguma igreja, que diz que quando a pessoa adultera, ele pecou para a morte e agora não tem mais solução, e agora ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno, porque ele adulterou. Olha, eu não defendo o adultério. Não defendo. Como é que eu defenderia? Não. Porém, eu não acredito jamais que esse seja um pecado para a morte. Contudo, qualquer pecado pode ser pecado para a morte. Entende? Qualquer pecado. Se a pessoa não pediu perdão, se não buscou perdão de Deus, pecou para a morte, nesse sentido. Agora, o único pecado, então, a segunda coisa que eu posso dizer, o único pecado que de fato é o pecado para a morte, que esse eu sei que é quando a pessoa rejeita Jesus até o fim da vida e não aceita mesmo, rejeita e não aceita. E fala contra mesmo, eu não quero. Então ele tomou uma decisão pecaminosa de rejeitar Jesus até o fim. Então esse pecou o pecado para a morte. Morreu, não adianta fazer oração por ele, morreu sem Jesus. Ele foi já. Se ele morreu com Jesus, para que eu vou orar por ele? Concorda comigo? Se morreu sem, o que adianta orar por ele? Já acabou. Então eu tenho que orar a favor daquele que eu sei que está pecando e que precisa sair do pecado, que não está tendo forças. Então eu vou orar, vou me dedicar a orar a favor dele. Se eu souber que o pecado é para a morte, eu não oro por ele. O problema é que eu não sei qual que é o pecado para a morte. Mas existe sim. Isso aí então chama muita atenção. Deus não revelou quais são esses pecados, mas Deus diz que há. Deus disse isso. Há pecados para a morte. E é isso eu posso dizer, que há pecados para a morte. Por isso a gente tem que cuidar da vida da gente. Nós devemos cuidar. Fininhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então nós podemos buscar a Deus. Amém? O último texto diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Eu não quero. Você sabe onde existe a palavra jaz? Existe aqui na Bíblia e existe lá no cemitério. Esses 2 lugares. Significa que o mundo está morto no maligno. Você quer seguir o mundo? Eu quero seguir Jesus. Ele ressuscitou, está vivo. Amém? Essa é a boa notícia. Obrigado, Deus, por esse momento, esse dia maravilhoso, esse momento glorioso. Obrigado, Senhor, pela tua paz que inunda o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nos veremos, se Deus permitir, no próximo programa. Em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no